Olá, caro aluno! Enorme prazer tê-lo aqui na nossa primeira aula de contabilidade de sociedades de capital aberto. Tema de hoje, sociedades de capital. Eu sou o professor Regis Garcia. É muito importante que nós saibamos os conteúdos relacionados a este tipo específico de empresa, porque há uma tendência de que as normas que norteiam as atividades das empresas que são de capital aberto estejam cada vez mais aderentes às normas exigidas para as demais empresas. Então, algumas demandas que as empresas possuem hoje derivam exatamente das normas iniciadas lá pela Lei 6.404 de 1976, tá certo? Vamos aos conteúdos desta nossa disciplina e a nossa programação. Vejamos lá. Na nossa primeira unidade de ensino, veremos a questão normativa quanto à constituição de empresas de capital aberto, ou seja, os aspectos mais relevantes no que diz respeito ao processo burocrático, ao cumprimento de normas, à questão documental, né? Para que uma empresa sociedade anônima possa estar devidamente constituída. Pretendemos conhecer e compreender os aspectos relacionados à Constituição, portanto, sob a perspectiva legal, a questão da governança das sociedades anônimas de capital aberto, que é algo bastante discutido nas últimas décadas, né? É uma questão muito importante que nós trataremos. As características e a natureza deste tipo de sociedade, aspectos da sua denominação, do seu objeto social e a questão destas sociedades anônimas poderem ser de capital aberto ou de capital fechado. As palavras-chave desta primeira unidade de ensino estão aqui, portanto, que é a aula 1, né, desta unidade 1, que nos traz, portanto, estes principais aspectos. Vale destacar que quando nós tratamos, né, da questão da sociedade anônima, nós estamos nos referindo ao tipo específico de sociedade, né, constituída, diferentemente daquelas que possuem os seus sócios identificados em contrato. Nós estamos falando em sociedades específicas, né? Por isso que nós temos uma disciplina voltada exclusivamente para esse tipo de sociedade. Há complexidades, há questões importantes legais que precisam ser observadas e é o que nós veremos. Vamos em frente. Em termos de contexto, vamos pensar juntos no seguinte, olha só. Nós temos a contabilidade, de uma forma geral, né, voltada para qualquer tipo de empresa. Aliás, cabe à contabilidade a questão do cuidado, né, com a evidenciação do patrimônio das entidades, do seu resultado, não é? Por meio das demonstrações financeiras. No que tange especificamente a contabilidade das sociedades anônimas de capital aberto, há pelo menos 5 aspectos fundamentais a serem considerados. A importância que as demonstrações contábeis têm no processo de tomada de decisão de investimento nestas empresas. Então, é uma questão específica, né, das sociedades anônimas de capital aberto, porque como as empresas com esta característica precisam divulgar os seus demonstrativos, é por eles que os investidores conseguem avaliar, né, a quantas anda aí a gestão da empresa. É necessário nós conhecermos os tipos de sociedades
para que saibamos as diferenças, né, que a sociedade anônima tem em relação aos demais tipos de sociedade. A sociedade anônima ela pode ser utilizada com a ideia de escala, né, de ampliação de negócios. Poderemos discutir isto, né, no momento oportuno. O modelo de negócio desta sociedade é algo muito importante a ser considerado e a sua formalização, aliás, né, a constituição, portanto, das sociedades. E, de forma suplementar aqui, né, a todos esses aspectos, a necessidade de uma governança corporativa. Bem, a palavra governança, neste contexto aqui das sociedades anônimas de capital aberto, ela tem muita relação com a questão da transparência. As sociedades anônimas, principalmente aquelas de capital aberto, precisam prezar pela transparência. Afinal, como dissemos há pouco, quando vimos a ilustração aí do contexto, as pessoas que pretendem investir na empresa, as pessoas que pretendem colocar o seu dinheiro, fazer o seu investimento, elas não têm o contato, por exemplo, com os sócios, como há no caso de uma sociedade de capital limitado, né, em que você sabe quem que é o sócio A, você sabe quem que é o sócio B, você sabe quem que é o sócio C, e aí você quer informação da empresa, você pode conversar diretamente com os donos. Já a empresa, né, a sociedade anônima, tem a característica, né, do anônima, porque não tem a especificação dos seus sócios, porque ela tem o seu capital dividido em ações, e os proprietários das ações não são identificados em nenhum documento constitutivo da empresa, tá certo? Então, neste caso, nós estamos falando aí de um tipo realmente que traz algumas especificidades que a contabilidade precisa levar em consideração. Principalmente a governança, que é a transparência para que essas pessoas, esses investimentos, os chamados aí stakeholders, né, tenham as informações das quais eles precisam para tomar as suas decisões. Vejamos mais. Classificação das sociedades. É importante termos uma visão geral, portanto, né, dos tipos de empresas, as questões mais importantes quanto às classes, né, de sociedades. E é importante para sabermos especificamente das sociedades de capital, depois nós vamos entender por que o de capital, né, nós precisamos entender as demais classificações para que justamente faça sentido essa ideia do de capital, né? Há legislações específicas que classificam, orientam, né, estabelecem parâmetros nesse sentido. Dois tipos de sociedade em especial que a contabilidade, né, tem contato mais direto. As chamadas personificadas. As personificadas, person aqui, né, é de personalização, é de pessoa, tá? Eu sei quem faz parte da sociedade. Então, é isto que caracteriza uma sociedade personificada. E as sociedades não personificadas justamente refletem aquelas cujo principal elemento formativo, constitutivo, né, como a gente pode aí falar, é o capital em si, e não quem é dono deste capital, né? E não a pessoa, daí a ideia do não personificado, entenderam? Então, a sociedade de capital, ela é uma sociedade que tem as suas especificidades porque ela é não personificada. Outro aspecto relevante nesse sentido é de que, para eu ser, então, proprietário de uma sociedade não personificada, eu preciso me vincular a ela, e isso é feito por meio da aquisição de parte do capital, tá certo? E é isso que nós precisamos ter em mente quando pensamos na contabilidade aplicada a esse tipo de empresa, né? Os proprietários, os acionistas são possuidores de títulos. Ele, enquanto pessoa, não faz parte, portanto, da sociedade,
não personificada. Continuemos. A diferença, portanto, entre esses dois tipos, né? Claro que aqui a gente está sintetizando, né? Mas as diferenças são estas daí. Perceberam? As personificadas, elas são registradas em órgãos competentes, em especial na junta comercial de cada estado, tá certo? E no cartório, a depender do tipo de sociedade, sendo ela uma sociedade empresária ou não, né? Uma sociedade de outro tipo, ok? Muito bem. Reconhecida, neste caso, como uma pessoa jurídica. Essa ideia da pessoa jurídica e da presença dos sócios com seus instrumentos devidamente registrados lhe dá a característica de personificação. Já as sociedades de capital, portanto as não personificadas, elas são constituídas de forma oral, olha que interessante, né? Ou documental. Oral porque eu posso reunir um conjunto de pessoas, né? E constituir ali um instrumento, né? Um estatuto que vai reger as atividades deste grupo. Ali nasce uma sociedade, não é? Não possui registro específico, como há no caso das sociedades personificadas. Não considerada como pessoa jurídica, né? Quando nós pensamos aí nas não personificadas, nós estamos falando aí de sociedades que, como elas não são, como elas não passam pelo processo de registro, ou seja, não nasce ali, né, uma entidade com poderes separados daqueles que a formam, então ela não é, você não tem a constituição de uma PJ, né? De uma pessoa jurídica. Entenderam? Então há essa diferença entre a personificada e a não personificada em termos conceituais. Vamos em frente. Bem, as sociedades não personificadas, elas possuem uma subclassificação, como, por exemplo, a chamada sociedade comum, né? Ela é uma sociedade pela qual os sócios, eles respondem de maneira solidária, ilimitadamente. Então, há uma certa confusão aqui, né, entre o sócio e a própria sociedade que foi constituída. Agora, as sociedades que são em conta de participação, então aqui a questão da participação passa a ser o parâmetro, né? Ela possui dois tipos de sócios, sendo o ostensivo, que é aquele que representa o empreendedor, o administrador da sociedade. Esse vai responder muito similar ao que ocorre com a sociedade comum, vai responder por todas as obrigações da entidade, de forma solidária, né? E o participante, que é quem entra com o dinheiro, ele não pode administrar a sociedade, então ele não responde por ela, tá certo? Então essa classificação, é claro que é uma classificação jurídica, né? Uma classificação jurídica, implica certamente nos direitos e deveres de quem as constitui. Tá, ok? Por isso, há essa diferença de classificação entre as sociedades. Vejamos mais. Avançando, né, naquelas sociedades chamadas de personificadas, então nós temos aí as empresárias. As empresárias são aquelas sociedades que têm uma atividade própria, ou seja, ela assume o risco de uma atividade de empresariado, né? E que ela é registrada aí nas juntas comerciais, por exemplo, né? Daí a ideia da personificação, cria-se a pessoa jurídica. O empresário, neste caso, é a pessoa que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada. Então, ele assume o risco daquela atividade econômica, né? Que visa a produção, circulação de bens e
serviços. E são atividades como indústria, comércio, prestação de serviços, né? Tá certo? Enquanto as sociedades simples são aquelas chamadas de não empresárias. As não empresárias. Ela tem o registro, por exemplo, no cartório civil, né? E são geralmente os profissionais liberais, profissionais que têm atividade técnica, científica, né, literária, artística. Se nós analisarmos aqui, né, de uma forma prática, nós vamos ver que as sociedades empresárias são aquelas que pertencem às três áreas econômicas, né? Ao comércio, à indústria e à prestação de serviços não técnicos, científicos, literários, perceberam? Que é a chamada sociedade simples, que são profissionais que atuam, ele é o próprio objeto, né, da prestação de serviço. É o caso da consultoria, o caso do contador, do engenheiro, né, do cientista, do médico e assim sucessivamente, do artista, tá certo? Essa diferenciação, no caso jurídica, entre o que é a sociedade simples das sociedades empresárias. Continuemos. Se a gente fizer aqui uma separação ou uma diferenciação, né, nós vamos ver que as sociedades empresárias, elas se dividem em sociedade em nome coletivo, né, a coletividade se dá por meio dos sócios que a constituem, a comandita simples, a sociedade limitada, né, a sociedade por ações, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações, enquanto que a sociedade simples são sociedades em nome coletivo. Sociedades em comandita simples, sociedade limitada da mesma forma, as cooperativas, né? Que podem ser aí sociedades limitadas específicas ou ilimitadas, dependendo da situação, dependendo aí da forma. Bem, deixa eu aqui fazer uma observação importante, né, gente? Um esclarecimento para que nós não geremos aí uma confusão. Quando a gente falou que a sociedade personificada é aquela que tem o sócio, né? Isso se dá, aí vem a ideia da personalização, ou personificação, melhor dizendo, da empresa. Nós falamos que a pessoa do sócio, né, que constitui ali a sociedade, ao se unir, constitui a pessoa jurídica que é registrada e a partir daí eu tenho a pessoa jurídica sendo constituída, onde há separação do que é a pessoa jurídica em relação aos sócios. E nós dissemos que isso é a personificação da sociedade. Quando nós falamos da sociedade não personificada, a gente acabou falando do foco na sociedade de capital. Olha, a gente corre o risco aí de confundir, né, a visão do foco na questão do capital da sociedade anônima de capital, né, aberto ou de capital fechado. Então, né, a gente não pode confundir, e na minha fala eu acho que eu acabei gerando essa confusão, né? Quando a gente fala de sociedade não personificada, como nós falamos, né, não há a figura da formação da pessoa jurídica. E é isso que caracteriza a não personificação, tá certo? O foco, muitas vezes, está na gestão de um conjunto, né, de elementos, aí sim, um conjunto de capital, mas não há uma separação. Então, você não tem a PJ sendo criada, tá certo? Isso é para esclarecer por que a sociedade anônima, de capital aberto, de capital fechado, são pessoas jurídicas. E ao serem pessoas jurídicas, são personificadas, né? Então, eu acabei falando de uma forma que pode gerar essa confusão, por favor, né? Considere assim, sociedades anônimas de capital, nesse sentido de sociedade à pessoa jurídica, tá bom? E as não personificadas, vamos dizer que não há aí a constituição da pessoa jurídica e para que a gente não misture os conceitos de capital né, como sendo um elemento de diferenciação. Tanto numa situação como na outra, né, a gente sabe que na sociedade anônima, a palavra anônima é de não identificação dos sócios, tá certo? Mas isso não faz com que elas não sejam
personificado. Só esse cuidado, né? Eu me lembrei de uma outra turma que fez a pergunta, falei, opa, deixa eu já fazer aqui a observação, né? Para que a gente não tenha essa dúvida depois. Continuemos. Olha só. Então, aqui nós temos as sociedades não personificadas, cujo principal aspecto, né, é a não criação da pessoa jurídica. E aí, nas personificadas, nós temos as cooperativas, né, as não empresariais. E se for uma atividade empresarial, é onde surge, por exemplo, né, existem as outras, mas surge, por exemplo, a sociedade anônima. Esse fluxograma aqui, ele tenta justamente explicar aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Se a atividade ela é empresarial, por exemplo, se ao você questionar que a sociedade não personificada, ela é empresarial, ou seja, ela tem um capital em operação, tem pessoas que, né, manipulam esse capital em prol de uma atividade empresarial, então ela vai ter que transformar-se em uma sociedade, né, personificada, tá certo? Neste caso, uma sociedade simples, porque é uma atividade, né, que está sendo aqui desenvolvida, tá ok? Isso quando há o registro posterior à sua constituição. Esse fluxograma é mais para, de fato, fixarmos a separação desses dois grupos, né? E detalhe, nós separamos porque há, sim, diferenças que, principalmente no que tange à legislação, né? Sobre essas atividades aí que nós estamos falando. Continuemos. Sociedades anônimas. Pois bem, chegamos agora, depois, né, de falarmos aí dos tipos de sociedades e na questão, né, da criação ou não da pessoa jurídica, enfim, nós precisamos saber como se dá o aspecto da sociedade anônima, né? Por que ela é anônima? Quais são os principais aspectos que estão aí no contexto de criação desse tipo de sociedade? O motivo de serem constituídas, né, desta ou daquela forma? O tipo de operação que elas desenvolvem? Então, são alguns aspectos fundamentais, porque estes aspectos afetam a contabilidade diretamente. Vejamos lá. Olha só, vamos pensar que a dinâmica social, né, de uma SA se inicia como qualquer empresa, né, nos reflexos das condições de mercado. Então, se uma empresa limitada sofre, né, a pressão de um mercado instável, igualmente a sociedade anônima, né? Outra questão que na sociedade anônima nós também equiparamos a qualquer tipo de empresa é a questão das condições de gestão. Assim como em qualquer tipo de sociedade, com qualquer característica, eu preciso de uma gestão competente para que ela possa operar adequadamente, né, e desenvolver-se, também na sociedade anônima. Vamos lá. Quando eu analiso esses aspectos, tanto os aspectos de mercado, a relação da empresa com o mercado e ela, né, com a sua própria gestão, a gente vê que a comunidade, de forma geral, é com quem essa sociedade anônima vai interagir a todo momento, passando por investidores, que é quem põe o dinheiro, né, acreditando que a empresa ela trará retornos satisfatórios, aumentando o seu valor de mercado e, consequentemente, melhorando, né, os valores das ações adquiridas, e também a adesão de novos acionistas, fazendo com que a empresa também possa se capitalizar mais adequadamente quando justamente ela está buscando esse crescimento. Esses investidores, novos acionistas, são usuários externos da empresa e o único contato que ele tem, já dissemos isso, né, com a empresa é em relação ao que a contabilidade evidencia. Já no contexto de gestão, a sociedade anônima, ela vai focar as informações, a contabilidade das sociedades anônimas, melhor dizendo, irá focar as suas ações nos usuários internos, como gerentes e diretores. Percebam que tanto usuários externos como usuários internos, assim como ocorre em qualquer tipo de empresa, têm interesse na contabilidade
né, das sociedades anônimas. E se isto é a nossa meta, se isso é o nosso objetivo, nós precisamos saber o que a legislação determina. Por exemplo, a diferença entre as demonstrações preparadas para uma sociedade anônima em relação às demonstrações preparadas para outro tipo de sociedade, nós precisamos saber disso, tá bom? Vejamos mais. As características de uma sociedade anônima são, principalmente, a questão dela ter o seu capital social dividido em ações, enquanto que as empresas que não são anônimas, elas possuem o seu capital dividido em cotas, né? Cotas que representam a participação dos sócios. Aqui não, aqui são ações. Do tipo mobiliário, ou seja, elas possuem um valor mobiliário, um valor pelas quais elas são negociadas no mercado, né? E os sócios que compram essas ações, certo? Se chamam acionistas. Acionistas são aqueles que adquirem, portanto, as ações de uma sociedade anônima. Gente, o que esses acionistas respondem se a empresa vier a quebrar, se a empresa vier, né, a não ter continuidade? Eles respondem, claro, ao limite do valor da ação naquele momento. Eles vão perder, claro, o seu capital investido, né? Então, quanto ao capital social, uma sociedade anônima ela pode ser aberta, que são aquelas, portanto, que comercializam essas ações no mercado imobiliário, e as fechadas, que não comercializam essas ações no mercado mobiliário, apenas entre as pessoas, né, que adquirem diretamente perante a empresa, né, essas ações, se transformando, portanto, em acionistas da empresa da mesma forma. Quanto à forma de aumento de capital, no caso da sociedade anônima, eu preciso, sociedade anônima de capital aberto, eu preciso da autorização da Assembleia para que eu, até um determinado limite, isso é o valor do capital autorizado, né, pela Assembleia, então até o limite devidamente votado e aprovado, a empresa pode emitir ações, enfim, para subscrever essas ações e conseguir, por meio da comercialização, a integralização desse mesmo capital, né? Já as fechadas, né, aquela questão do capital não autorizado, né, é o capital que é negociado entre os próprios acionistas e ele fica, né, ali no mesmo processo das demais empresas, subscrição, integralização, né, de acordo com cada movimento, né, que você tem. Então, não há aqui autorização de aumento, enquanto que na capital aberta precisa haver essa autorização, porque senão a empresa fica sem nenhum mecanismo de captação de recursos, né? Ou seja, se ela sempre depender de uma assembleia para aumentar o capital, isso criaria uma burocracia bastante complicada para esse tipo de empresa. Quanto ao acionista controlador, nas empresas abertas, né, eu tenho muito a figura da economia mista, né? Por exemplo, empresas de economia mista, em que eu tenho ações de governo, então o governo pode ter participações e também o setor privado. Agora, nas companhias fechadas, geralmente o capital é todo privado, né? Então, a gente tem muita essa diferenciação. Então, vamos lá, só recapitulando, quanto ao capital social, as empresas podem ser abertas ou podem ser fechadas. Quanto à forma de aumentar o capital, elas podem ter o capital autorizado, que é o que geralmente ocorre no caso das companhias abertas, e o capital sem uma autorização prévia, que é o que geralmente ocorre nas sociedades de capital fechada. Vejam que pode haver, né, algumas variações nesse sentido, mas, como eu disse, é o que geralmente ocorre. E o acionista, posso ter participação de governo ou posso ter apenas capital privado. Geralmente, as grandes companhias, aquelas que negociam ações, né, no mercado, portanto, são empresas de capital aberto,
são aquelas escolhidas, né, no caso, como modelo pelo qual o governo também atua, principalmente em áreas estratégicas, como comunicação, produção e distribuição de energia elétrica e combustíveis, né, combustíveis estratégicos. A matriz de combustíveis de um país geralmente tem uma empresa estatal, né, ou pelo menos uma empresa de economia mista, no caso, tá bom? Vamos em frente. Bem, vamos comparar agora a companhia de capital aberto com a companhia de capital fechado. A companhia de capital aberto, ela tem sócios e acionistas, muito parecido com a companhia de capital fechado, certo? Agora, na companhia de capital aberto, esses acionistas, né, as ações, que são os títulos que esses acionistas adquirem, são abertas ao público. A assembleia de acionistas autoriza, né, os gestores, né, quem conduz a gestão da empresa, a negociar estas ações. Além disso, claro, esta autorização submetida à Comissão de Valores Mobiliários. Então, requer o registro, bem como a autorização da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E a questão da governança, né, a transparência quanto ao público externo em especial. A empresa de capital fechado, as ações delas não estão abertas ao público, então não tem autorização para negociar na Bolsa de Valores. A negociação ocorre com os atuais sócios, com os atuais acionistas. Não requer registro e nem autorização da CVM e não é obrigada a abrir, publicar os seus balanços, né, perante o público de modo geral. Aqui eu também gosto de fazer um destaque, né, no seguinte sentido. Gente, não é porque na sociedade anônima de capital fechado eu não preciso publicar as minhas demonstrações que a contabilidade tem menos responsabilidade sobre elas. Não, não é isso. Aliás, a contabilidade tem responsabilidade sobre as demonstrações em qualquer situação. O detalhe é que na companhia aberta você precisa submeter, inclusive, essas demonstrações a um processo de auditoria, checagem, né? Porque elas são publicadas, elas são abertas, né? Diferentemente da sociedade de capital fechado, que as demonstrações ficam ali né, dentro do hall de interessados, dos acionistas, né, internos da entidade. Mas isso não diminui a responsabilidade da contabilidade, hein? Por favor, vamos em frente. As vantagens, no caso, a facilidade para obter investimentos, porque basta que você, dentro do seu capital autorizado, você emita novas ações, por exemplo. Existem títulos como as debêntures que você pode emitir para captar recursos, né? A redução de dívidas com equipamentos, etc., que você deveria recorrer a terceiros, de repente você o faz com recursos advindos destas comercializações das ações referentes ao aumento de capital, né? Pode ser aumentar a viabilidade da operação a partir disso. Mas também temos aí as desvantagens da companhia de capital aberto. O mercado de ações é muito incerto, há uma volatilidade muito grande no valor de mercado dessas empresas, entradas e saídas de investidores é comum neste mercado. A empresa precisa cumprir várias exigências legais, aliás, por isso que temos uma disciplina específica sobre esta temática. E outro aspecto que há a exigência de muita transparência, a publicação das demonstrações é algo, né, obrigatório e que visa a garantia, visa aí a proteção dos acionistas que investem e compram as ações dessas empresas baseados, né, exatamente nas demonstrações que lhes são publicadas. Vamos em frente. Bem, enquanto que nas companhias, né, normais, aquelas que não são
anônimas, né? Nós temos aí o contrato social. No caso das sociedades anônimas, nós temos o estatuto. Esse é o documento, né, utilizado para a constituição desse tipo de empresa. E nele se fixará o valor do capital social, assim como ocorre lá no contrato social das demais empresas. Esse capital social, ele deve ser expresso em moeda nacional, ou seja, do país no qual a sociedade anônima está sendo constituída. O que representa esse capital? O valor investido pelos sócios da empresa. No caso da empresa limitada, a gente sabe que ele é dividido em cotas, né? Mas no caso das sociedades anônimas, como, né, sabemos, esse capital é dividido em ações. A diferença, né, para a gente aqui ter um parâmetro de diferenciação, enquanto que no contrato social você tem o nome do sócio e quanto que ele possui de participação no capital, ou seja, dessas quotas, né? Na sociedade anônima você tem a quantidade de ações que foram emitidas, né? Não tem ali a identificação, né, de qual é o sócio acionista que fez a aquisição. Vejamos mais. Muito bem. Nós temos o capital subscrito, no caso dessas sociedades, que é o valor que a empresa constitui, né, no seu contrato, no seu estatuto, enfim, e a quantia que vai ser registrada no estatuto ou no contrato social. Lembrando que na empresa de capital, nas empresas as sociedades anônimas, é por meio do estatuto social, estas determinações. O capital a realizar, por sua vez, é o comprometimento de que esse valor subscrito será entregue e o valor realizado, claro, é o capital subscrito menos o que foi cumprido pelos sócios. Agora entra uma figura, né, que nós destacamos aqui, que é o tal do capital autorizado. Vejam, o capital autorizado, ele representa o limite em valor ou número de ações, né, dependendo da situação, pelo qual o estatuto autoriza o CA, né, o Conselho de Administração, a aumentar o capital social da companhia sem precisar, né, submeter aí o estatuto a alterações. Então, aqui a palavra autorizado dá mais liberdade ao Conselho de Administração para, diante de uma necessidade, emitir novas ações e captar recursos para operar no mercado. Perceberam? Então, o capital autorizado é uma figura muito importante para essas empresas, porque ele dá no caso, uma outorga, né, ao Conselho de Administração para, em caso de necessidade, poder aumentar, ampliar o seu capital. Continuemos. Objeto social. Um aspecto importante das sociedades anônimas de capital aberto diz respeito ao seu objeto social. Assim como ocorre nos demais tipos de sociedade, nos demais tipos de empresa, a empresa de capital aberto, sendo ela, portanto, uma sociedade empresária, né, uma sociedade que tem ali como o seu ramo de atividade o comércio, a indústria, a prestação de serviços, ela demandará especificar este objeto, ou seja, com qual produto, mercadoria ou serviço ela irá operar. Isso, claro, tem que estar estabelecido no seu instrumento constitutivo. Vamos em frente. Vejam só, quanto ao objeto social desse tipo de sociedade, a Lei das Sociedades Anônimas, lembrando, Lei 6.404 de 1976, diz que pode ser objeto desse tipo de companhia, né? Ou também, então pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei. Ou seja, não há limitação de objeto social desde que não seja ilegal, tá bom? Qualquer que seja esse objeto, a empresa é considerada como uma sociedade mercantil e será regida pelas leis e usos do comércio. Então, há uma vinculação. As sociedades anônimas, elas são vinculadas à legislação comercial, né, ao Código Comercial no que tange aí a sua operação, independentemente do seu objeto.
Segundo aspecto importante é o estatuto social que definirá o objeto. E a legislação deixa aqui uma observação, ele precisa ser descrito de forma objetiva e precisa e completa. A companhia pode ter, né, por objeto participar de outras sociedades, por exemplo, é o caso da holding, né? É um exemplo que muitas holdings fazem parte de outras sociedades. Ainda que não previstas no estatuto, ou seja, mesmo que não esteja escrito no estatuto que uma das atividades, que a atividade principal é participar de outras empresas, né? É possível, portanto, é facultado a essas empresas participarem sim, né, de outras sociedades, tá certo? Então, mesmo que não esteja escrito no estatuto da empresa, olha, essa é uma empresa de participações, ela pode participar de outras empresas, isso que a lei assegura no caso de uma sociedade anônima. Vamos em frente. Pode-se entender de forma resumida que objeto social é a atividade, tá? Ou até mesmo mais de uma atividade, um conjunto, né? E também, para quem está de fora da empresa, é a razão pela qual a empresa opera. E aí, claro, né, isso vai interferir, né, nas decisões de investimentos. O objeto social tem que estar alinhado com aquilo que a pessoa que está externa pensa daquela sociedade. Por exemplo, está alinhado com a missão dela, a razão de existência da empresa? Está alinhado com a visão da empresa, ou seja, aquilo que ela espera ser no futuro? Há um propósito legal, né, e de interesse social, de interesse econômico por trás desse objeto social? E a questão dos valores praticados pela empresa também, né, tem aí influenciam diretamente no objeto que a empresa o objeto que a empresa escolherá para a sua atuação. Pode parecer até um tanto filosófico, né, a preocupação da lei com isso, mas não é. Não é por quê? Vocês vão perceber ao longo da disciplina, gente, que cada determinação da legislação, da Lei 6.404 de 1976, está dando amparo a um tipo de conferência, checagem, envolvendo a contabilidade, envolvendo a auditoria, né? E principalmente envolvendo a gestão das entidades. Para que a gente entenda isso, nós precisamos voltar ao conceito da transparência. As empresas sendo de capital aberto, elas precisam ser transparentes e cabe ao conselho de administração da empresa garantir que a administração da empresa está sendo feita de forma correta. É a governança, né, da qual nós sempre falamos, a governança corporativa. Então, a lei, é melhor que a lei, né, traga todos os detalhes, desde o objeto, né, razão de existência, forma de constituição, para que a auditoria depois possa checar se isso está devidamente feito e correto, do que ela deixar tudo isso aberto e cada empresa faz do jeito que quer. Ou seja, nós não teríamos nenhum parâmetro de conferência, de checagem, de auditoria. Vejamos mais. Muito bem, chegamos agora em resolução de situação, problema. Que tal pensarmos agora, né, na constituição das sociedades anônimas? Por que pensar na constituição das sociedades anônimas? Porque nós precisamos, né, compreender para este tipo específico de empresa qual é a determinação legal das etapas, dos processos que estão, no caso, dando fundamentação legal e depois darão fundamentação para a atuação da contabilidade no que tange a gestão patrimonial. Por isso que nós precisamos saber, conhecer esse processo. Vamos em frente. Se a gente olhar aqui este fluxograma, fica mais fácil de nós compreendermos, né, o processo de como nasce uma sociedade anônima. Primeiro, a ideia de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né, de empreender. Como uma empresa comum, também é aí que nasce a
é o primeiro ponto, né, a ser considerado na constituição desse tipo de empresa. Depois há o estabelecimento de um plano, o plano daquela operação, que irá dizer se aquela operação é viável ou se aquela operação não é viável. Bem, no terceiro aspecto é necessário você pensar em como fazer a captação para você, no caso, constituir o capital que dará suporte à operação da empresa, né? Depois você formaliza isso no estatuto, no caso da empresa Sociedade Anônima, define nome, denominação, faça o respectivo registro, vai definir o objeto por meio da utilização de códigos, né, que são os CNAEs, Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Você vai obter um CNPJ como é feito com qualquer empresa. A inscrição estadual para obtenção do alvará, que é a licença de funcionamento, né? Você vai seguir um sistema de contabilidade que é o digital, né? Nós temos aí hoje as regras para a contabilização e entrega das informações contábeis, isso é importante. Levantar os balanços e demais demonstrações periodicamente e armazenamento, né, guarda da documentação. Perceberam esse ciclo? É o ciclo, né, pelo qual a contabilidade exerce suas atividades nas sociedades anônimas, mas também das demais empresas, mas em especial aqui falando das sociedades anônimas. Isso evidencia que a contabilidade ela participa desde a concepção da ideia até mesmo o acompanhamento aí da operação em si, né, o acompanhamento das atividades da empresa, principalmente aquelas relacionadas ao controle patrimonial. Vejamos. Vamos pensar aqui em uma situação. João, Nara, Maria, Miguel, Evandro, pensaram no seguinte, né? Quais direitos e obrigações, se nós resolvermos abrir uma empresa, nós teríamos, né? E como fazer aí aporte de recursos, se a gente quer, no caso, criar a possibilidade de que investidores externos também participem da empresa. Vou dar um minutinho para vocês, claro, analisarem, mandem as suas sugestões no nosso chat, suas respostas. Eu volto daqui a pouquinho corrigindo isso com vocês. Até já!
Muito bem, pessoal. Estava acompanhando lá o chat de vocês. Quem está com a gente é a Gisele, né? E aí ela me comunicou aqui que acho que alguns polos não conseguiram ver o início da aula por algum problema técnico, né? Então, assim, a gente sempre orienta quando você não conseguiu pegar o início da aula. Você depois anota de onde para frente, né, você conseguiu ali assistir e depois vá à biblioteca, né, virtual. Lá a gente tem acesso às aulas, vocês sabem, todas as nossas aulas ficam gravadas e que, né, em breve você já tem essa aula gravada e você consegue recuperar aí esse início que, infelizmente, por algum problema técnico, isso acontece, né? Vocês perderam, tá bom? Fica combinado assim. Olha, sobre a pergunta, né? Paulo de Viçosa, Minas Gerais, um abraço para vocês de Viçosa. Diz o seguinte, resposta, né? Deveres, integralização do capital social, lealdade e cooperação recíproca, né? Os direitos, direito ao voto, por exemplo, né? Participação na distribuição de lucros, fiscalização, deliberações sociais. Muito bem, né? Então, são aspectos tanto internos como aspectos externos, sim, a serem considerados. E os sócios aí, né, que estão discutindo a possibilidade de abertura da empresa terão que considerar todos esses aspectos mesmo, né? O pessoal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, um abraço para vocês de Caxias. Por exemplo, né, voto, distribuição de lucros, fiscalização, dever de integralizar o capital social. Muito bem, né? Parabéns a vocês que nos enviaram aqui respostas. Vamos agora ver a correção, apenas para, né, revisar, é o que vocês muito bem colocaram, estão de parabéns, são os direitos e deveres inerentes aos sócios que, por sua vez, né, integrarão a empresa. A obrigação de integralizar o capital, a necessidade, né, de deliberações sociais passarem por sua aprovação, isso é proporcional à participação no capital, a participação nos resultados que a empresa gera, a subscrição e aumento de capital devidamente autorizado, né? O direito de fiscalizar a gestão, o acionista externo, como os sócios ali estão pensando, né, em obter capital pelo investimento de pessoas externas, eles têm esse direito de fiscalizar a gestão. É a questão da governança, da transparência e retirar-se da sociedade quando bem entenderem, né? Então, parabéns, né, a vocês aí de Caxias, o pessoal de Viçosa, mandaram corretíssimo, mandaram bem aí na resposta de vocês. Vamos complementar, vamos lá. Recursos, né, que a gente precisa levar em consideração também, como por exemplo, todo e qualquer recurso que sirva como fomento à atividade empresarial, ele precisa estar dentro, né, daquilo que a característica da empresa permite. Então, recursos aportados pelo investidor externo, que é o dinheiro, que é o capital, quando ele não é acionista, vai ser, no caso, um capital de terceiro. E a empresa vai pensar, né, em como fazê-lo. As debêntures, teremos oportunidade de falar sobre isso, representam um desses exemplos, né? É um passivo, por exemplo. Classificação de curto ou longo prazo, dependendo do tempo que a empresa estipulará, né, para o resgate deste título. A debênture, por exemplo, a empresa emite, capta o recurso e depois resgata, né, essa debênture, pagando aí o acionista, a pessoa externa que fez a sua aquisição. Vejamos mais. O balanço patrimonial destas empresas, portanto, né, eles envolverão a possibilidade de captação externa, como fornecedores, por exemplo, que entregam estoques para recebimento futuro, ou acionistas que participarão da empresa que esses sócios estão pensando em criar. Vale destacarmos, né, que o passivo representa o capital de terceiros, ele geralmente é oneroso ou mais oneroso do que é o capital próprio, né? Aí as decisões, claro, da empresa passarão por avaliar o custo desse capital e isso influenciará a decisão da empresa.
Opa, sociedades anônimas, na opinião de vocês, né, pelo que vocês estudaram até aqui, possuem maior responsabilidade ou não em relação à transparência do que aquelas empresas que têm capital fechado? Mandem as suas respostas, a gente volta comentando. Até já! Muito bom, o pessoal de Montes Claros, Minas Gerais, um abraço para vocês de Montes Claros, né? As responsabilidades são maiores, de fato, né? Porque se ela tem o capital aberto, se ela vai publicar a demonstração, ela precisa ter a governança, a maior transparência do que a de capital fechado. Parabéns a todos vocês. Bem, vamos em frente, temos aí alguns assuntos ainda para tratarmos, como sociedade ou criação, né, de uma sociedade anônima. Vamos sintetizar aqui alguns aspectos do registro dessas empresas. A Junta Comercial do Estado é o órgão que geralmente, né, envolve o registro dessas empresas. Além disso, há o envolvimento do registro da Receita Federal para obtenção do CNPJ e da Prefeitura para a autorização de funcionamento. Além disso, a Receita Estadual, ela é acionada para se obter a inscrição estadual para fins de ICMS, por exemplo. A Previdência Social e o Ministério do Trabalho para as questões relacionadas ao trabalho, aos trabalhadores da empresa. As licenças de órgãos especiais, no caso de institutos que cuidam da questão ambiental para empresas que agridem o meio ambiente, por exemplo, né? A questão da liberação quanto à Anvisa, no caso de trabalhar com medicamentos e ambientais, né? Como o Ministério da Agricultura que cuida disso, enfim. Essa é apenas uma síntese dos principais aspectos, né? Além desses registros todos, a denominação social, em que, como ocorre no caso de todas as empresas, o nome fantasia, mais o objeto social, mais a expressão SA. Esta é a estrutura da denominação social desse tipo de empresa, ok? Ou companhia, mais o objeto social, mais a expressão de fantasia. São as duas formas principais para você estabelecer a denominação da empresa, né? Aqui a expressão de fantasia poderia ser céu claro, né? Céu claro, participações, sociedade anônima. Então, eu estaria aqui no primeiro grupo, tá? Ou companhia de participações, céu claro. Então, a palavra companhia substitui aqui a sociedade anônima neste caso, né?
mas dá ideia também de sociedade anônima. Bem, os livros obrigatórios são os mesmos das demais empresas, os livros auxiliares da mesma forma e livros fiscais da mesma forma. O que nós temos de adição em termos de documentos, claro, é os livros, por exemplo, de registro de ações, né, controle das ações, no caso, sociedades anônimas de capital aberto. Os demais livros e processos contábeis, o que tange a questão documental, né, são basicamente os mesmos. Vejamos mais. Vamos pensar aqui como criar, então, uma sociedade anônima. A gente constitui ela do zero, né? Temos que observar sempre a Lei 6.404, enquanto que na limitada a gente observa aí o Código Civil, né? Entre o Decreto-Lei de 1940, que é o modelo europeu, até, né, a Lei 11.638 de 2007, nós tivemos aí 68 anos de evolução de legislação. Isso significa que no Brasil, né, assim como ocorre na maior parte do mundo, a legislação que dá suporte à atividade de sociedades anônimas é bastante robusta, né? A gente tem aí muitos anos de evolução e, mais uma vez, daí a importância de que a contabilidade esteja alinhada e atenta, né, para todas essas evoluções. Vamos em frente. Condições para uma sociedade anônima. Vejam, a dinâmica do capital social autorizado, que é uma característica que diferencia a sociedade anônima, né, de algumas outras empresas. Pense, por exemplo, numa sociedade anônima de capital aberto ou numa sociedade anônima de capital fechado. Ambas sociedades anônimas, né? No que tange ao capital social, eu posso ter uma situação de fixo ou de capital autorizado. O capital autorizado é aquele que autoriza ao Conselho de Administração fazer o aumento do capital até determinado valor. Isso se dá por um instrumento denominado de bônus de subscrição, por exemplo. O bônus de subscrição é um documento, um instrumento que ele dá preferência a quem o possui de adquirir as ações quando estas são oferecidas num processo de aumento de capital, né? Temos as opções de compra, que é uma compra, entre aspas, antecipada, e todos esses instrumentos estão sujeitos à correção monetária para que se mantenham os seus respectivos valores, claro, né, quando da aquisição das ações. A autorização pela Assembleia Geral em relação ao Conselho de Administração e pode ainda haver, né, suspensão ou restrição quanto à atividade da empresa. Vamos pensar aqui no capital subscrito da empresa, né, capital integralizado, e eu poderia ter aí, neste capital de 70, enquanto eu integralizei 50, a capital a integralizar, no caso, seria de 20, né? A diferença entre os dois capitais. Isso é muito similar ao que ocorre nas demais empresas. Aqui fica mesmo o detalhe do capital autorizado. Vejamos. Abrir o capital da empresa como forma de atrair investimentos é a operação, né, que nós denominamos aí de abertura do capital, orientada a proprietários e acionistas externos. A ideia é que, a partir do momento que a empresa faça essa opção, ela fortaleça os seus vínculos com a governança, né, a relação entre acionistas e gestores. Até mesmo, né, isso demonstra o quanto que nas sociedades anônimas de capital aberto a questão da governança e da transparência, de fato, é mais relevante do que nas demais empresas. Vamos em frente. Sociedade de capital aberto, ela tem algumas características, né? Fundadores lideram a constituição e há um agente financeiro intermediando, há subscrição de pelo menos 2 pessoas para que ela inicie o seu processo de constituição, 100% do capital social precisa estar devidamente subscrito, então no start, né, no momento de abertura,
A integralização mínima é de 10% em dinheiro, não pode ser menor do que 10%, e esses 10% é mediante um depósito em nome da sociedade anônima, né? Então, pelo menos 10%. O depósito é feito, no caso, no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento que seja autorizado pela CVM. São normas, né? A CVM é aquela que autoriza a abertura de capital desta sociedade. Primeiro, tem que se apresentar um estudo de viabilidade econômica e financeira, um projeto de estatuto social, que a empresa irá, no caso, registrar, né? E um prospecto organizado e assinado pelos fundadores da empresa e pela instituição financeira que está dando suporte à operação. Basta que, a partir daí, você convoque a Assembleia Geral de Constituição e, neste ato, né, que é um ato, na verdade, administrativo, a empresa passa a estar constituída. Lembrando que, mesmo constituído, o processo de abertura de capital continua junto à Comissão de Valores Mobiliários. O Estatuto vai trazer os aspectos como a denominação social, quanto tempo a empresa dura ou se ela é por prazo indeterminado, a sua sede, o objeto social, o valor do seu capital, portanto, o número de ações que representam esse capital e quem vai dirigir a empresa, né? Quem são os diretores responsáveis pela gestão da empresa. Visão da gestão contábil nas sociedades anônimas. Olha só, aqui a gente trouxe uma síntese para vocês. Na verdade, o nosso foco é na sociedade anônima, né? Então, vamos ver na sociedade anônima como se dá aí a questão das classificações. O custo estimado, só para vocês terem uma ideia, anual, para se elaborar as demonstrações financeiras adicionais que no caso de uma sociedade anônima você tem que ter, se for uma pequena empresa é de 30 mil, uma média empresa chega a 50 mil, se for uma grande empresa chega a 130 mil reais, tá certo? Quais são as obrigações no caso das sociedades anônimas de capital aberto? Olha, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados substituída pela DMPL, que é a que está aqui embaixo, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Todas essas demonstrações, como este quadro evidencia, né, geram custos, né, que a empresa precisa arcar quando ela pensa, então, em abrir o seu capital. Não é pouca coisa, concordo? Vamos lá. A gestão contábil, ela, na verdade, é muito similar à de qualquer empresa, né? Mas você passa a ter alguns instrumentos, como o sistema de medição de desempenho, iniciativas, programas que o acionista vai tomar ciência, né? Claro, e que contribuirão aí para a confiabilidade do mercado, onde está esse acionista externo. Os indicadores criados servem para que esse mercado obtenha confiança na empresa. O mesmo ocorre com os clientes e esse feedback dos clientes também é medido, né? Isto é a gestão da contabilidade. E aqui eu adicionaria um aspecto importante quando a gente fala de metas, desempenho, né? Entrega de bens e serviços aos clientes. A gente adicionaria aqui o conceito da controladoria, né? Ela que trata especificamente dessas questões da gestão. Vejamos. O Conselho de Administração de uma empresa é autorizado pela Assembleia Geral dos Acionistas, né? E esse Conselho de Administração, que opera, na verdade, a partir de um diretor-presidente e as diretorias, diretoria executiva é uma delas, né? Vai submeter sempre à Assembleia, que está sobre ele é o Conselho de Administração, mas nós temos ainda o Conselho Fiscal, o próprio nome diz, né, o Conselho de Fiscalização das Atividades, e as diretorias executivas que executam, de fato, as atividades da empresa.
Lembremos, né, gente, que neste caso a gente está falando da estrutura física, mas toda essa estrutura tem como foco a governança, a transparência em relação ao mercado externo. Muito bem, chegamos agora à resolução da nossa segunda situação, problema, aporte de capital. Vamos aqui pensar o seguinte, olha, a empresa ABC, Sociedade Anônima, eles concordam em ter um contrato de, um capital, né, de 100 mil reais. Isso é a empresa ABC. A empresa DEF, eles concordam em dispor de um valor de 100 mil para a empresa, apesar da empresa ter um capital de 500 mil. Então, veja, os sócios concordam, segundo o contrato social, em dispor de 100. No segundo caso, a empresa, os sócios vão dispor de 100, mas o contrato prevê até 500. Como é feito o registro em ambas as empresas? Ou seja, qual é a diferença, né, de registro neste caso? A primeira operação, a gente lança como tradicionalmente fazemos, né? Débito de capital integralizar, crédito de capital subscrito e está tudo resolvido. Lá a gente olhar o PL, né? Nós temos o capital subscrito, o capital a integralizar, o total a integralizar, o capital nesse momento é 0. Isso é o tradicional na empresa ABC. Depois que a gente integraliza, por exemplo, 80%, então a gente credita o capital a integralizar e colocamos esse dinheiro lá no banco. Vejam que aí o nosso valor do capital é o valor devidamente integralizado, tá certo? Lá no PL. Neste caso aqui da outra empresa, a gente tem a seguinte situação. O capital autorizado é de 500. O a subscrever é a diferença entre o subscrito e o que está autorizado. Então, nós temos aqui o capital a subscrever. Esta é a diferença, né? Essas contas, na verdade, são contas que não integram o PL, são contas de compensação. Lá no PL, gente, patrimônio líquido, o que nós teremos é a conta igualzinho ao primeiro caso, tá? Então, não há diferença entre uma situação e na outra dentro do PL. Mas surgem as contas de compensação, onde a gente controla aí o capital que foi autorizado e o capital que ainda falta ser... autorizado e o capital que ainda falta ser subscrito neste caso. Muito bem, chegamos ao nosso segundo momento de interação e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Escolher o tipo de sociedade correto e observar os principais indicadores que a gente passa a ser obrigado a fazer, né? Será que sugere evitarmos problemas futuros? Respondam, eu já volto comentando as respostas de vocês. Até já. Muito bem, pessoal. A resposta é sim, né? Muito sim. É claro que a governança melhora, sem dúvida nenhuma, a transparência e evita, sim, problemas futuros. Eu quero aproveitar aqui que na primeiro conjunto de perguntas ficou aqui sem o comentário, né? Porque não houve tempo ali naquela oportunidade. Também participou o pessoal de Capim Grosso, na Bahia. Um abraço para vocês, obrigado pela participação, que disse que são muitos os envolvidos, né, no processo de constituição de uma empresa, principalmente acionistas. E há que se deixar claro, né, em relação a todos esses interessados,
como de fato está a empresa. Parabéns ao pessoal de Capim Grosso e o pessoal de Erechim, no Rio Grande do Sul, também participou naquela oportunidade, dizendo, né, que é importante primeiro conhecer o ramo de atividade que a empresa vai atuar, né, a atuação e, claro, buscar a excelência na gestão. Obrigado mais uma vez a todos vocês que participam, vocês enriquecem a aula, essa é a grande verdade. Valeu mesmo. Pessoal, na aula de hoje nós vimos então os principais aspectos das sociedades anônimas, né? Principalmente os aspectos constitutivos e algumas diferenças entre a empresa de capital aberto e a empresa de capital fechado. O que vale aqui como mensagem dessa aula é que a contabilidade ela precisa ser aderente a qualquer tipo de operação, mas ela possui sim mais responsabilidades quando ela trata de uma sociedade de capital aberto por causa da questão da publicação, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, estaremos no nosso chat daqui a pouco, chat atividade. Obrigado pela participação e atenção de todos vocês. Até a nossa próxima aula. Abraço. Tchau, tchau.